Bom, eu sou Rony Meisler, eu sou um dos fundadores e presidente, mas eu odeio essa palavra, então eu falo que eu sou sorridente da Reserva, que é uma marca de moda masculina, nasceu como uma marca de moda masculina, acabou virando um grupo, hoje com 3 marcas, aí à beira de lançar novas 2 marcas, que é a Reserva Mini, que é o nosso infantil, a Eva, que é o nosso feminino, nossa marca feminina, a Alma, que é uma marca que pretende ser a única marca 100% sustentável do mundo, que a gente está lançando agora, em junho. E a Oficina, que vai ser uma marca de roupa para trabalho, boa parte feita sob medida, para o homem brasileiro. Bem, eu sou judeu, eu sou nascido e criado dentro da comunidade judaica. A comunidade judaica é uma comunidade muito pequena, muito unida e muito fraternal. Eu estudei em colégio judaico a minha vida toda, não fiz amigos lá, fiz irmãos. A gente tinha um amigo que tinha muita grana, irmão é esse ponto, né? E aí quando ele ficava bêbado a gente fazia ele assinar a folha em branco pra se um dia desse merda. E toda a galera tem essa folha em branco enquadrada na parede hoje, enfim. E eu acho que a Reserva e a nossa forma de pensar o mundo e os negócios vem muito desse ecossistema. De fraternidade, a comunidade judaica tem uma coisa de filantropia muito forte e de fazer o bem, não só para com quem você tem relação direta, mas para quem está ao nosso redor, porque assim a gente vai ter um país melhor, por consequência vai ser melhor para todo mundo. Não fazer o bem só sem porquê, mas também porque. Assim, se a gente faz o bem sabendo que a gente vai construir um país melhor, consequentemente vai ser melhor pra gente, vai ser melhor para os nossos filhos, vai ser melhor para os nossos netos, vai ser melhor para os nossos negócios, para a nossa família. Enfim, acho que o Rony é isso. Sou engenheiro de produção de formação, o meu sócio Fernando é publicitário. Eu trabalhava numa multinacional de consultoria, na Accenture. Acho que isso também tem a ver com a lógica do capitalismo consciente, né? Porque antes de montar a Reserva, eu estava num projeto alocado pela Accenture na Petrobras. E para piorar as coisas, eu estava tentando, através da Accenture, implantar o procurement da Petrobras, que era um processo e uma tecnologia de controle de compras para a Petrobras. Então, todos os meus interlocutores na Petrobras, naquele momento, e eu não conseguia compreender porque o projeto não conseguia terminar, se tornaram artistas. Estão nas capas de jornal, revistas e televisão todos os dias, né? E aquilo foi também, de alguma maneira, me motivando a fazer a minha coisa do jeito que eu acredito, do jeito que é o correto e que eu acredito que é o correto, né? Porque as pessoas elas vão se desvirtuando do caminho ao longo do tempo, né? Então, eu estava na Accenture e estava na academia um dia com o Fernando e tinham 5 caras usando uma mesma bermuda, idêntica. A gente começou a brincar que ali havia um problema ou de demanda reprimida ou de demência. A gente fala que esse foi o dia D. E aí fizemos uma bermuda, e aí depois fizemos mais umas camisetas. E aí eu acho que o bicho do empreendedorismo realmente pegou na gente, assim, né? Eu falo que é comichão. É um treco, você sabe bem do que eu tô falando, que te dá na barriga, nada explica. Financeiramente a conta não fecha, operacionalmente não faz sentido nenhum, porque normalmente você não entende porra nenhuma daquilo que tá te motivando. Você nem sabe direito o que tá te motivando, essa é a verdade. Só tem um lance que te faz fazer aquilo todo dia e te faz contar essa história com esse, assim, né, dessa forma tão energética, né, tão forte. E me apaixonei pelo processo, assim, e acho que tem muito a ver com o lance de que eu sempre entendi a roupa como um veículo de comunicação para o que a gente queria conversar com todos os nossos interlocutores, e não com um pedaço de tecido, né? E eu acho que essa questão do engajamento socioambiental, ela nasce desde o primeiro momento. A nossa primeira coleção chamava-se Conexões Urbanas, né? Então a gente só trouxe artistas do morro para fazer as artes de uma coleção que ia ser vendida para Playboy no asfalto, né? Que era o que nós éramos, Playboys da Zona Sul aqui do Rio, né? Então
Enfim, essa possibilidade de usar um veículo de mídia para nos comunicar com o mundo, eu acho que gerou duas coisas. Primeiro, o tesão na gente. Segundo, o destaque da marca. Porque num ambiente em que é monólogo, o cara fala, pô, olha, meu estilo de vida é esse, eu acredito nisso, eu sou o cara, eu sou foda, toma aqui, compra um pedacinho do meu estilo de vida. A reserva, por conta dessa característica de querer muito mais se comunicar e dialogar do que falar o que a gente é, era uma mesa de bar como essa aqui. Pô, chega aí, Dario, chega aí, Pedro, senta aí, cara, senta aí, galera, vamos trocar ideia. Pô, a gente pensa isso aí sobre esse assunto, o que você pensa, né? Então, isso acabou destacando a marca, assim, de uma maneira muito natural. E aí eu acho que na proporção que a gente foi percebendo que isso destacava a marca, aí, malandro, aí bobo a gente não é, né, cara? Aí, pô, botamos a lupa em cima, botamos o holofote, megafone e, pô, e aí começam a nascer diversos motes de marca, roupa de verdade para pessoas de verdade, né, whatever, que seja, que é um mote que a gente usa muito. Acho que a reserva nasce dessa vontade de comunicação e de transformação socioambiental através da marca. Bom, eu acho que assim, a reserva acabou virando, primeiro de tudo, aí você tem o Rony, né? A reserva acabou virando um bom exemplo de como se empreender de uma maneira diferente nesse país, né? Então, aí falando do Rony, pessoa física, e eu acabei sendo reconhecido como um personagem importante nesse processo, eu acho que eu tenho um papel social de levar esse exemplo adiante e estimular que as pessoas pensem da mesma forma. Eu acho que até por isso eu acabo sendo convidado a assumir como presidente do Capitalismo Consciente, tá? O que a reserva fez de maneira diferente? A reserva, assim como o Capitalismo Consciente, já entrando no assunto do Capitalismo Consciente, porque o Capitalismo Consciente me encontrou no meio do caminho, porque um monte de coisa que a gente fazia na reserva eu não conseguia explicar. E aí um dia eu encontrei na livraria um livro de capa amarela, escrito Capitalismo Consciente. Eu comprei esse livro 5, 6 anos atrás. Quando eu li o livro, eu falei, filha da puta, botou legenda pra tudo que eu acredito, né? Tipo, o John e o Raj, né? Assim, tem esse lance, né? Se você pensa a coisa da religião, o que é religião? A religião é um manual pra quem não consegue ter o seu próprio manual. E legal, porra, o cara se encontrou ali num lugar de espiritualidade que, na dúvida, ele tem um lugar, uma referência a buscar, né? Enfim, sem nenhum julgamento de valor. Mas eu acho que a religião, no final do dia, é isso. O capitalismo consciente, para mim, de certa forma, empresarialmente, é uma religião, né? Assim, a gente fazia um monte de coisas, a gente não sabia explicar porquê, e de repente encontrei uma Bíblia que ali estava tudo explicado, né, cara? Essa lógica de, porra, cacete, cara, se você compra um computador para sua empresa, um carro, um imóvel, e você deprecia no seu balanço isso porque ele é um ativo no final do ano, lucro ou prejuízo é ativo e passivo da mesma maneira. Então, se o seu impacto socioambiental é positivo ou negativo, você deveria ou valorizar ou depreciar o lucro e o prejuízo, da mesma forma como você ou valoriza ou deprecia outros ativos. Isso é muito inteligente. Por quê? Porque, porra, se você deixa um lucro com impacto socioambiental negativo, a médio e longo prazo a sociedade vai ser menor. Consequentemente, aquele teu lucro vale menos, a valor presente, né? Se o seu impacto socioambiental é positivo, consequentemente, a médio e longo prazo você tem uma sociedade maior. Então, a valor presente, o seu lucro vale mais, né? Então, e aí você tem dois grandes conceitos ao redor do capitalismo consciente. O primeiro é esse. O segundo é um conceito óbvio, né? Que é, uma sociedade ela é feita de 3 entidades. É o Estado, a iniciativa privada e a sociedade civil. É evidente que o Estado tem a maior responsabilidade sobre a coisa como um todo, porque o Estado arrecada e vive para isso, a máquina existe para isso. Tinha uma coisa no Rebelde com Causa que me incomodava. O Lute, ele fala uma frase que, ele martela uma frase, que é passar o bem adiante é também fazer o bem. Tem essa coisa idiota no Brasil, de que, assim, o cara que faz o bem, o empresário que faz o bem não pode falar que ele faz o que é correto. Porque se ele falar que faz o que é correto, ele está sendo marqueteiro, né? A gente precisa derrubar esse muro. Acho que um dos meus grandes papéis dentro do capitalismo consciente no Brasil hoje é derrubar esse muro. Ele tem que falar pra caralho.
falar pra caralho o que faz. E se estiver sendo oportunista fazendo o que é certo, que seja, que a gente tem um país só de oportunistas do bem. O ruim é ser oportunista do mal, que nem a gente tá vendo na televisão todo dia. Ser oportunista do bem, o cara que faz a coisa que é certa, o que é correto, ajuda a sociedade, pô, gera um impacto socioambiental positivo, que ele fale e que ele venda muito mais por isso. Porra, muito melhor do que não cumprir CLT, do que contratar trabalho escravo, do que surgir o meio ambiente e não fazer propaganda. Pô, e fazer propaganda de produto. Entendeu? Então, eu acho que é essa lógica que a gente tem que quebrar no Brasil hoje, né? Então, porra, quando eu fui lá a Pentecoste, eu voltei com o menino no carro e eu vinha com essa coisa, porque o empreendedorismo, o Rebelde com Causas, ele era um negócio muito difícil de ser explicado. Muito difícil. Na ponta, pro consumidor. Porque você tem uma molecada lá na ponta vendendo, entre 20 e 23 anos de idade, né? Porra, alguma molecada entrando na loja para comprar. E aí imagina esse diálogo. Pô, nós temos um projeto, empreendedorismo social, a gente assume compromisso, tem dinheiro, tem voluntariado interno. O cara tá dormindo, né? Assim, pô, não tá mais prestando atenção em nada, né? E aí tinha essa coisa do lute martelando, fazer o bem também, passar o bem adiante, fazer o bem. Cara, isso não tá chegando no nosso consumidor. Então, isso é muito ruim. Primeiro porque, porra, isso não gera um ambiente de negócio pra gente. A gente, em vez de investir em propaganda, a gente tá fazendo o que é certo. Pô, a gente não tá sabendo comunicar isso pro nosso consumidor, né? Então, a gente precisa comunicar isso melhor pro nosso consumidor. Segundo porque, quando isso impacta o consumidor, e o consumidor vê que o nosso negócio tá dando certo, ele tem os seus negócios, ele trabalha para outros negócios. Fala assim, cacete, os caras estão fazendo, tá dando certo, vou fazer também. Então você tem um impacto direto e você tem um impacto indireto, né? A gente, de novo, no capitalismo tradicional, a briga e a corrida é pelo status quo. Tem alguém que está fazendo uma coisa muito bem e está dando muito certo. E 99% das empresas começam a seguir o cara que está fazendo muito certo e copiar o cara que está fazendo muito certo. São raras as empresas que cagam para o status quo e começam a fazer o que é a sua vocação, muito raras. Então a nossa cabeça é o seguinte, se a gente conseguir setar um novo status quo dentro da moda, todo mundo vai começar a seguir esse status quo. E puta que o pariu. Que foda. A gente vai ter um ambiente de negócio em moda, porra, lindo em termos de impacto social, né? E aí, cara, eu vinha me questionando. Falei, cara, eu preciso criar uma coisa que na ponta seja muito facilmente explicado. E eu queria criar uma relação direta tipo a Tons, né? Que é uma grande referência pra gente. Argentina? Não, a bandeira é uma bandeira da Argentina, mas é uma marca californiana. Ah, é? É, porque nasceu de uma viagem que o Blake, que é o fundador, fez pra Argentina. E a gente conheceu o Blake, cara, eu criei uma relação muito próxima com ele cara, Blake, o que eu faço? A gente tem um problema no Brasil grande que é educação, de repente a gente faz material escolar, o dia de escola, não sabia o que fazer. Enfim, voltando pra Pentecoste, eu dei carona de volta para um moleque que ia fazer a aula, lá o curso, o Ubuntu, que era o curso de empreendedorismo social. E no carro eu falei, vou perguntar pra ele. Falei, brother, olha só, tô pensando em criar uma coisa de relação direta, você compra uma peça, a gente viabiliza a entrega de alguma outra coisa. Tô pensando em educação, o que você acha? Aí ele falou, pô, irmão, posso fazer uma pergunta? Pô, claro. Quando você tá com fome na hora do almoço, você consegue trabalhar? Falei, impossível, fico de mau humor. Pra mim, impossível. Ah, então. Você pode montar a melhor escola do mundo, brother. Se o moleque tiver com fome, ele não vai prestar atenção em nada. O problema do Brasil é a fome. E vocês nessa bolha onde vocês vivem, vocês acham que o problema do país é a educação. É óbvio que a gente tem problema de educação no país. Óbvio. Mas o maior problema do país é a fome. Você deveria estudar o problema da fome, hein? Irmão, soco na lata, né? Me lembro, cara, que eu tinha alugado deixado um táxi esperando a gente, né? E o menino tava comigo no táxi. Meu irmão, pareceu assim, aí você falando, fica arrepiado de falar assim, ponto de virada na vida mesmo, né? Quando o moleque falou isso, cara, a sensação que eu tive foi que ficou mais claro, assim, muito louco, brother, assim, sabe? Eis que fez-se a luz, sabe? Tipo, como se tudo que a gente vinha fazendo ao longo do tempo tivesse encontrado o seu propósito, sacou? E aí eu cheguei em casa, comecei a buscar o World Food Bank, informação que, porra, que... E eu descobri descobri uma porrada de coisas, mas duas coisas fundamental. Primeira coisa, 52 milhões de brasileiros não sabem se vão comer hoje. 52 milhões de brasileiros é 1 em 4 brasileiros. Ou seja, 1 em 4 brasileiros hoje não tem ideia se vão comer alguma coisa. Talvez role uma grana para comprar um refresco, um salgado. Desses 52 milhões, 7 não vão comer hoje. 7 milhões de pessoas não vão comer hoje no Brasil. Ontem, 7 milhões de pessoas não comeram. Tá? Aí, beleza. Houston have a problem, né? Por que a gente tem esse problema? É coisa do empreendedor, né? Por que a gente tem esse problema? Falta comida, né? Óbvio. Falta comida. Aí, cair pro outro lado.
Meu irmão, no Brasil, hoje, na indústria e no campo, a gente gera 130% da necessidade para alimentar todo cidadão brasileiro com 3 refeições diárias. 130%. Ou seja, a gente poderia alimentar 30% a mais em quantidade de pessoas com o que a gente gera no campo na cidade. Então, por que falta? Porque 1/4 da população tem fome, né? Por quê? O problema é de acesso. E é gerado por um monte de questões. Desde desperdício, a gente, por melhor intencionado que sejamos, quando você começa a olhar para isso, que foi o meu caso, você começa a olhar dentro da sua casa, a gente desperdiça muita comida, mas muita mesmo, tá? Em média, a gente desperdiça, o último número que eu tive é acima dos 50% de desperdício, todos nós, tá? Todos nós. Sim, leis federais que atrapalham a doação em escala. Você tem uma lei federal, por exemplo, que responsabiliza criminalmente o estabelecimento comercial que faz a doação caso aconteça qualquer problema. Então você imagina uma grande cadeia supermercadista que tem na gôndola lá um produto com prazo de validade para esperar em 5 dias e é quando eles recolhem, porque eles não podem correr o risco, né? Para onde eles mandam esse dinheiro? Para o aterro sanitário. Porque se eles doarem e alguém passar mal, eles vão ser incriminados na justiça por isso. Isso gera um passivo para a companhia monstruosa, não estão errados, né? Então, é um conjunto de coisas que vai gerando esse desperdício e que vai aumentando e potencializando a fome no país. E a gente descobriu uma instituição em São Paulo que chamou Banco de Alimentos, que faz exatamente isso. Pega onde sobra, se responsabiliza, a Lu Quintão, que é responsável pelo banco, é uma heroína. Ela chega em cadeia supermercadista, sabe o que essa mulher faz? Ela assina um termo que se houver qualquer processo criminal, é ela a responsável. Olha, eu acho que não foram minhas características. Acho que foram características de todo mundo que faz, que fez e que fará a reserva. Tem muita gente que vai fazer a reserva que ainda nem nasceu, né? E também quando você se coloca nesse lugar de mundo enquanto iniciativa privada, você também quer atrair esse cara que ainda nem nasceu, e aí acho que a gente está falando aqui com um expert nesse sentido, para essa empresa, né? Porque você tem vontade, aí você está falando de legado, que essa empresa dure para sempre. Eu não quero que a minha empresa, que é o que é comum na cabeça de um empresário médio, que a minha empresa dure enquanto eu for vivo para bancar os meus custos e os meus sonhos eu quero que a minha empresa banque os meus sonhos, banque os meus custos, dê o melhor para minha família e para a família de todo mundo que trabalha na reserva, mas eu também quero que a minha empresa cumpra o seu papel na construção de um país um pouquinho melhor, né? Essa é de fato uma ambição que eu tenho na minha vida, né? Se eu olhar para trás e ver que toda essa molecada que quando eu comecei a reserva nem tinha nascido, hoje está lá fazendo melhor do que eu e construindo um país melhor, puta, cacete, eu tô feliz pra cacete. Então acho que eu não fiz absolutamente nada sozinho, seria impossível fazer sozinho. Agora, o meu papel na reserva, fundamental, sem dúvida nenhuma, foi a minha... Como eu sou um cara muito apaixonado pelo meu negócio, muito apaixonado pelo que eu faço, eu, por consequência, acabei me tornando um cara muito curioso. Eu sou um leitor voraz, né? Então, assim, num país onde um presidente se gaba por ser analfabeto ou por não ter educação, ou assim, cara, ser analfabeto é uma questão social da vida que pode acontecer com todo mundo, mas a busca pelo conhecimento, principalmente de quem faz o que ama, deveria ser um bom exemplo e não o contrário, né? Então, assim, as pessoas têm que buscar conhecimento e quanto maior for o seu conhecimento, mais você vai entregar para o seu negócio, para a sociedade. Então, assim, eu sou um leitor compulsivo, eu sou um estudioso compulsivo, eu leio de 3 a 4 livros por mês. Cara, eu leio pelo menos 15, 20 revistas por mês de moda e economia, da brasileira à sueca. Não por obrigação, mas porque eu tenho verdadeira curiosidade a respeito do que eu tô lendo. E, cara, tudo que eu aprendo e que eu gosto dos livros, eu aplico na prática. Em menor, média ou maior escala. Tem aquela frase lá do Picasso, né? Como é que é? Maus artistas criam, bons artistas copiam. Eu acho que isso é uma babaquice. Dá o exemplo, roubam. Bons artistas roubam. Você dá o exemplo, o roubo como um bom exemplo nunca é um bom exemplo, né? Roubo é o cacete. Bons artistas misturam. Então, assim, é que nem quando a gente vai abrir o nosso armário. Como é que você sabe que essa camisa cabia com essa calça?
Cara, quando você abre o teu armário, intuitivamente você faz uma colagem de coisas que você já viu, de pessoas que você admirou se vestindo de uma determinada maneira, ou de coisas que você vestiu e você se sentiu bem, e aí você decide pela camisa rosa com a calça preta, né? Assim é tudo na vida. Quando você precisa tomar uma decisão, cara, quanto mais referências você tem, maior vai ser a colagem, né? Então, quanto maior for a sua busca por conhecimento, quanto maior for a sua leitura, as pessoas têm que ler. O empreendedor não tem que ficar atrás de um computador fazendo planilha e PowerPoint. O empreendedor tem que ler, tem que buscar conhecimento e tem que ser muito rápido na execução das ideias que envolvem esse conhecimento, né? Ideia que nasce perfeita, nasce tarde. E vou dar o exemplo do próprio P5P, vou fazer uma crítica ao P5P. Para mim, o P5P hoje, que é o projeto de doação de pratos de comida, é um projeto assistencialista. Extremamente assistencialista. Se me perguntasse há um ano atrás qual era a minha questão ao lançar um P5P, que durou 5 segundos, era, porra, é muito assistencialista, esse negócio tem que ser mais sustentável. Porque todo mês eu vou ter que voltar para dar o prato. Eu não estou deixando um legado ali que depois eles nunca mais vão precisar de mim, né? Foda-se, eu vou começar, a fome é mais urgente. Eu vou começar e vou fazer. No decorrer do processo, esse projeto vai crescendo, vai se tornando mais sustentável. Exatamente o que está acontecendo. Hoje a gente já fala de investimento para horta comunitária em comunidades pobres. A gente descobriu que a água é um problema, porque às vezes o cara tem até a horta, mas não tem uma cisterna para ter água limpa. Então o investimento para colocar cisternas. Então, de repente, o nosso investimento vai ter a ser, em termos financeiros, vai ter a ser muito maior do que o 5 do curto prazo. Mas no longo prazo vai ser muito menor. Olha, enfim, a pergunta anterior acabou sendo a resposta para a segunda pergunta também. A matéria-prima para a inovação e para a prosperidade não é a genialidade, é a curiosidade. Legal. A genialidade nada mais é do que uma consequência. É óbvio que você tem os superdotados que nascem com uma capacidade associativa, neuroassociativa maior do que os outros, mas esses representam 0,0001% da sociedade. A genialidade nada mais é do que a consequência de uma busca por conhecimento e por uma execução desse conhecimento louca, apaixonada, né? Então eu busco jovens curiosos e que têm pressa de realização das suas ideias. A tecnicidade eles vão construir como consequência dessa curiosidade, né? Assim, quando a gente começou a reserva, engraçado, né? A gente tá falando de jovem, e eu começava a falar, enfim, sou engenheiro de produção de formação, trabalhava na Accenture, eu começava a falar para os meus amigos que eu ia montar uma marca de moda, né? Eu escutei de tudo. Você é louco, você é kamikaze, você é... Enfim, escutei de tudo. Dos meus amigos, hein? Imagina dos meus inimigos. E todo mundo falava a mesma frase, assim, que ficava na minha cabeça. Pô, mas homem não compra roupa. Homem não compra roupa. Homem não compra roupa. E em um determinado momento, acho que talvez por uma trava psicológica, eu falei assim, cara, eu me convenci de um lance. Eu falei assim, porra, se eles estão falando isso pra mim, eles falam isso pra todo mundo. Só que como ninguém tem coragem, eu vou ser o único a fazer. Então pode até ser que o homem não compra roupa, mas eu vou ser o único vendedor de roupa, cara. Então vai ser um puta negócio isso agora. Então, é isso, cara. Quando todo mundo desestimula um negócio, aí pensa em fazer esse negócio. Porque não é só você que está sendo estimulado, né? E mais, quando esse negócio... E aí a gente está falando de coragem também, né? Então é a curiosidade para buscar o conhecimento e a coragem para executar o conhecimento que vai vir. E eu estou me colocando como exemplo, porque eu acho que conselho é bom, exemplo arrasta. Eu não tenho conselho para dar para ninguém, Dario. Assim, o que eu tenho com 36 anos de idade, porque eu sou um moleque, é falar o que eu fiz. Então, assim, eu não estou aqui para falar que o que eu fiz também é melhor do que o que os outros fazem. Só estou aqui para falar o que eu fiz, tá? E aí, assim, as mesmas pessoas que me chamavam de louco, de kamikaze, quando o negócio começa a prosperar, elas te chamam de gênio, né? Gênio é o cacete. Gênio é o caralho. Meu irmão, quando eu comecei a reserva, cara, eu tinha 20 quilos a menos de gordura e 10 quilos a mais de musculatura. Porra, a minha cabeça era preta, tá branca. Assim, eu sou enlouquecido. Não que isso seja um bom exemplo, assim como a não leitura não é um bom exemplo. Eu me arrependo de ter parado. Isso é uma outra dica também. Acho engraçado, assim, o que eu percebo. Eu tenho falado muito uma frase lá na reserva, para os meus sócios, assim. A nossa geração precisa chegar no poder.
A geração anterior tinha que ter uma predisposição a fazer qualquer coisa. Porque isso não era vocacional, isso não era nato, isso não nasceu com a geração anterior. Papel. A geração anterior é filha da Revolução Industrial. Tô falando dos nossos pais, tá? Então eu falo com muito carinho, não falo com crítica não, tá? A geração anterior é filha da geração industrial. Nós somos frutos de árvores, né? Os filhos da geração da Revolução Industrial, eles foram treinados, conscientemente e inconscientemente, para trabalhar pelo sustento, para trabalhar para botar comida em casa, para trabalhar para se aposentar, né? Para trabalhar independente do impacto socioambiental que está acontecendo, isso é problema do Estado, né? Então, para trabalhar para o Estado, para fazer concurso público, né? Foi uma questão vocacional e de predisposição diferente do que esta nova geração. Essa nova geração não tem papel, essa geração é muito diferente. O cara que tem um papel a cumprir, o cara tem uma responsabilidade a cumprir, ele primeiro precisa se convencer dessa responsabilidade. E muitos deles nem se convencem, eles praticam porque fica essa zona cinzenta que se não fizer o que tem que fazer, não vai. Os millennials, aí começam os rótulos, né? E é o seguinte, cara, o mundo não tinha a urgência socioambiental que hoje ele tem. Então, é também uma questão de autossobrevivência. Se as novas gerações não fizerem, não vai ter mundo, cara. Que aposentadoria se não vai ter mundo, né? Então, esse cara não entende isso nem como um papel. Esse cara entende como uma obrigação. Essa molecada, ela chega ok, isso aqui eu tenho que fazer. Ok, what else? Né? Checked, né? Assim, então eu não acho, pelo que eu percebo conversando muito com essa molecada, assim, eu tenho um processo semanal de conversa com pelo menos 3 jovens de 18 a 24 anos por semana, tá? Isso aí, independente de questão de recrutamento, converso com muitos empreendedores, com muitos empresários jovens. Isso é claro. E quando eu converso com uma outra geração, eles me perguntam o que eles têm que fazer para fazer o que é obrigação, entende? É muito diferente. Eu acho que a gente vai ter um mundo muito melhor. Eu acho que a gente vai ter um mundo no qual... Acho que esse contexto de país é uma enorme oportunidade. Por quê? Porque, cara, uma coisa que eu sempre questionei era se não era melhor começar do zero, né? Do que tentar consertar aquela cagada que era. E essa oportunidade que nós temos, né? Talvez nós aqui não vamos viver essa oportunidade, não vamos surfar essa oportunidade. Mas os nossos filhos e os nossos netos, com certeza vão. E quem vai reconstruir esse país é uma nova geração política que, se Deus quiser, vai vir mais consciente. E, fundamentalmente, uma nova geração empresarial. O que pipoca de novo o negócio nesse momento de país é um negócio emocionante. E é um negócio que nasce moralizado, que nasce politizado, que nasce consciente das suas responsabilidades sociais e não tendo que exercer um papel circunstancial de responsabilidade ou de nível de consciência, entende? Não sei se eu entrei num filosofês muito grande, mas eu não acho que isso vai ser uma questão para as futuras gerações, eu não acho que isso vai ser um papel, eu acho que isso vai ser nato. Inerente. Nato. Acho que há certamente ainda uma questão de imaturidade, né? Tenho falado isso, a questão do propósito, há uma certa imaturidade na percepção do que é propósito. Sim, eu vejo uma molecada que está começando um negócio, nem começou, está buscando capital para fazer um negócio, abrindo um PowerPoint e, cara, primeiro slide é qual é o propósito. Impossível. Impossível. O propósito emerge do negócio, assim como o propósito emerge da vida. Galera, vou falar 2 coisas. De novo, o que eu vou dar aqui é o que foi o meu exemplo e não o que é o meu conselho, tá? O que nos moveu até aqui nesses 10 anos, o que continua nos movendo para os próximos 200, são 2 coisas. Curiosidade profunda e humildade profunda de saber que nunca se sabe nada, sempre não se sabe nada. Então, mergulha profundo no conhecimento. Essa coisa de conhecimento raso de muitas coisas não vai levar vocês a lugar nenhum. É conhecimento profundo sobre o que é paixão para você. Mergulha. E aí, sobre o que é paixão mesmo, se pergunta o que você faria de maneira não remunerada quando você chegasse em casa. O
que seria o seu hobby? O que você faz como hobby? Ah, eu jogo videogame, eu jogo futebol, escuto música. Então pensa em empreender na música, no futebol, no videogame, na beleza, na qualquer outra coisa. Porque vai ser difícil, nesse país é muito difícil. E assim como num casamento, eu sou casado há 7 anos com a minha melhor amiga da minha vida toda, tenho 3 filhos. E ainda assim, o casamento é uma instituição difícil, uma instituição de você saber ceder aqui ou ali. O que mantém um casamento, e vai manter o meu casamento pro resto da vida, e o meu amor pro resto da vida, é o amor. É o amor que a gente tem pelo outro, né? Então, quando você escolhe fazer da vida uma coisa que você ama, as dificuldades vão ficar muito pequenas perto do sentimento que você tem pelo que ele faz. Então, os tropeços que vão ser muitos nesse país, vão ser muitos. Esse país é o país mais hostil para se fazer negócio no mundo, mas também tem uma coisa, venceu aqui, vence em qualquer lugar do mundo, tá? Então, curiosidade para buscar o conhecimento, é mais fácil ser curioso quando você ama. E coragem, porque desse conhecimento vai vir um monte de ideias. E aí a gente fica receoso. Faço, não faço, o que os outros vão pensar? Porra, cacete, se der merda. Foda-se, faz pequeno, se der merda, merda é pequena. E vai crescendo. Faz, coloca em prática. Quanto mais você coloca em prática, mais você sai do outro lado, maior, mais forte, com maior conhecimento, você gera um ciclo virtuoso. Então, ideia que vem da curiosidade, se execução que vem da coragem, impossível. Curiosidade para a ideia e coragem para a execução. Se for assim, vai embora.